Sejam bem-vindos a mais um Pode Harmonizar. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, sobre como cuidar da pele, não só o ano todo, mas também para o verão que está chegando. E hoje essa pessoa que vem falar aqui para a gente, ela é muito especial, ela é pós-graduada em estética avançada, pós-graduada também em harmonização facial e corporal, já deu aula em várias faculdades aqui de Juiz de Fora, tem mais de 13 anos no mercado. Seja muito bem-vinda, Carolina Rocha. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. E vamos começar falando de o que a gente tem que fazer diferente agora que o verão está chegando, Carol. O que é de especial que a gente tem que fazer para preparar a nossa pele para esse calorão que está chegando? Pois é, então, a previsão é que o calor venha com tudo, né? Então é importante que a gente tenha em mente que além da proteção, né, que a gente sempre fala da importância de usar o protetor solar, existem alguns pontos que precisam ser de muita atenção, né? Por exemplo, a hidratação da pele. Então as pessoas acham que o verão a pele tende a ficar mais oleosa e não precisa hidratar. Mas a hidratação é como se fosse um auxiliar da proteção, né? Então, assim, a partir do momento quanto a pele mais hidratada, mais eu falo que ela fica mais protegida, como se fosse uma película ali, né? Então a agressão do sol, UV, ela acaba sendo menor né, naquela exposição. Então é importantíssimo a gente ter alguns pontos aí para abordar. E não cuidar só do rosto, né? Quais são as outras áreas do corpo que a gente tem que ter atenção? Então, a gente fala de corporal, as pessoas tendem a querer cuidar, por exemplo, até esteticamente, né, fazer procedimentos estéticos já no verão, então a gente precisa cuidar antes, né, seja uma harmonização de glúteo, seja um procedimento de diminuir a gordura local, né, enfim, localizada. Agora, por exemplo, a massagem corporal, uma drenagem, a gente pode fazer o ano inteiro, né, a preocupação é de dar algum hematoma, né, durante o procedimento, e aí realmente a gente precisa ter um tempo aí para a pele não hiperpigmentar ou manchar, né, durante aquela exposição. Mas outros cuidados importantíssimos no verão também é o uso do protetor, né, uma hidratação, né, e dependendo da idade também, aí a gente precisa de ativos específicos de acordo com aquela necessidade da pele. Então, durante o verão, a gente pode continuar com os tratamentos para melasma e para mancha? Existem tratamentos específicos para essa época do ano. Aí sim, podemos e precisamos, porque tratamento é o ano inteiro, né? Afinal, a gente trata durante o inverno, eu sempre brinco, trata durante o inverno, aí durante o verão estraga tudo o trabalho que a gente fez, aí tem que fazer tudo de novo, não é Exatamente. verdade? Agora, o hype do momento agora que estão falando muito sobre os protetores físicos. O que seria esse protetor físico? O protetor que a gente usa já com cor já não é um protetor físico? Qual que é essa novidade do mercado agora? Então, a diferença é que o protetor físico ou mineral, né, que é conhecido, ele é um protetor que já existe há muitos anos, né? Mas qual que é o problema? As pessoas não gostavam porque ele deixava um aspecto muito branco, muito esbranquiçado a pele. Tipo a pasta d'água, É, visto na água. exatamente, bem nesse aspecto. Mas hoje a indústria trouxe vários protetores físicos, né, para o mercado, que tem essa função de proteger a pele e deixar a pele com um efeito mais suave. Hoje tem até protetores físicos com cor, diferente dos protetores químicos, né, que a gente já tem no mercado e já utiliza. A diferença é que o protetor físico, assim que você aplica, você já pode expor o sol. Então, às vezes, você acorda, vai fazer uma atividade física, ou vai correr, né? Enfim, um vôlei, ou enfim, qualquer atividade física, né? No sol. Você não fica meia hora esperando para você poder fazer aquela atividade, né? Então, o protetor físico tem essa função de imediatamente já proteger. E ela reflete a luz, né? Por exemplo, você usa um protetor químico, que é o protetor convencional, né, que vende no mercado e tal, e em várias marcas maravilhosas. Sem cor, por exemplo, ele não vai refletir, então ele vai deixar penetrar menos, né, mas vai deixar penetrar. O físico não, ele reflete totalmente, então não deixa entrar Olha que aquela... interessante. então realmente é como se fosse um bloqueador mesmo. E tem também que passar no corpo protetor, a gente pode passar no rosto protetor e depois ficar esticada lá com o bronzeador. Vai resolver? Não. Então, muitas pessoas ainda têm essa. Claro, né, gente? Uma pele bronzeada é lindo, né? Não tem jeito. Mas a gente tem que pensar nisso futuramente, né? Então, assim, é claro que estimula o envelhecimento, né? Então, acaba tendo um envelhecimento precoce ali naquela região. Então, tem muitas pessoas aí que, assim, 50 a mais, né? Que teve aquela época de adolescentes que usavam muito
muito bronzeador, né? Às vezes usava até manteiga, Coca-Cola, né? Sim. Para ficar muito bronzeado. E hoje você vê uma pele muito pintada, muito envelhecida, né? Então realmente a gente precisa ter isso em mente, que proteger não é só o rosto, o corpo também, principalmente durante a exposição. Eu percebo, por exemplo, porque eu jogo vôlei, então eu fico com um topzinho, essa região da barriga, mesmo eu aplicando protetor, ela fica mais bronzeada. E eu sinto que a pele já está diferente, a qualidade da região da parte de baixo, olha só. Cuidando, né? Exato, cuidando, exatamente. Então, Cuidado, assim, a tragédia maior é exatamente. Então é importantíssimo a gente ter isso em mente. A importância de hidratar, de usar o protetor de acordo com aquele tipo de pele, né? Enfim. E você, Carol, que trabalha também com essa parte integrativa, a gente sabe que não é só importante cuidar da pele exteriormente, né? Como que você daria dicas para o pessoal, além de bons produtos, né? Que você já falou do protetor, o que mais que a gente pode fazer para melhorar essa qualidade da pele agora no verão? Então, a gente fala muito sobre a alimentação, né? Então, a alimentação, associar uma alimentação balanceada e principalmente mais leve e direcionada a vitaminas, né? Por exemplo, a vitamina C, ela é importantíssimo você, né, ingerir ela consumir todos os dias e até por conta da exposição, que ela é a vitamina C ela é fotoprotetora, por isso que as pessoas utilizam muito a vitamina C durante o dia antes do Olha, protetor solar. Então, você pode aplicar a vitamina C de uso tópico, ela tem uma função fotoprotetora que vai auxiliar nessa proteção. não substitui o protetor. Não, de forma alguma. Tem uma função antioxidante também, que é realmente para hidratar a pele, né? Uma função até às vezes clareadora, né? Dependendo da porcentagem de vitamina C que tem. E aí a gente auxilia junto com o protetor solar. Então, essa vitamina C, por exemplo, oral, ela é fundamental. E outras vitaminas, né? É claro que a gente precisa de um exame médico ali, né? Que ela faça um exame laboratorial para a gente poder acompanhar a necessidade, o déficit de vitaminas daquele Sim. E às paciente. vezes tem que tomar uma quantidade até maior de vitamina É, porque está com deficiência. Né? E exatamente. muitas coisas que a gente vê, a gente já conversou sobre isso aqui no programa, deficiências, manchas na pele, que são sistêmicas, que é muito maior do que a gente imagina o problema, e não adianta só a gente tratar a pele, não adianta tratar o local, é um Sim. conjunto de fatores, né, Carol? Exatamente. Então é importante isso, para a gente poder, de forma segura, né, poder, né, não eu que eu não sou médica, né, mas prescrever e orientar uma quantidade de vitaminas adequadas, a gente precisa desse exame, né, para a gente poder ter essa noção, porque às vezes você pode fazer uma sobrecarga hepática até, né, naquela pessoa. Então, assim, é importante a gente ter essa orientação, mas entendendo que ela é muito importante, né, para auxiliar. A gente tem os fotoprotetores orais também, né, que ele tem essa função também de auxiliar na proteção. Então é muito legal quando a pessoa vai fazer uma exposição, viajar para praia, alguma coisa assim, ela vai ficar o dia inteiro passeando, então ela toma o oral e vai reaplicando, então a proteção é muito maior. Principalmente quem tem melasma, né? Então ele Para vai não piorar, né? Não para ter não o dar um efeito rebote, rebote, né? exatamente. Isso é muito Então, importante. gente, é importante você procurar a sua esteticista, biomédico, o esteta de confiança, tá? Se eu tenho a Carol aqui disponível, com certeza ela sabe muito sobre isso, depois ela vai deixar o arroba dela aqui, para fazer essas receitinhas, né? Porque quando você individualiza o skincare, você faz essa fórmula, igual eu falou, o protetor oral, ele não substitui o protetor tópico, mas tem uma formulinha com vários ativos que a gente começa a tomar antes da viagem, toma durante, toma depois, para evitar que apareçam manchas, ou se você tiver melasma, que tenha esse rebote, ou seja, é um a mais que a gente pode estar fazendo. E agora, Carol, me fala uma coisa, eu tenho muito problemas com pacientes que às vezes chegam lá na clínica com 10, 15 produtos. Eu sou essa, né? Eu cheguei da minha primeira vez na consulta com a Carol com uns 30 produtos, falei, e agora que eu sou a louca do produto? Como é que usa isso? Porque, gente, tem produto que não pode ser usado junto, Sim. que você inativa ou até dá problema mesmo. Então, assim, eu sei que a gente tem que procurar um especialista para montar a nossa rotina específica com manipulados, que é muito eficiente. Uhum. Mas para quem não pode, para quem não foi, qual que seria um básico, assim, que as pessoas podem estar já começando em casa a fazer? Então, antes de tudo, eu acho que hoje todo mundo tem acesso à internet, né? Então, assim, na dúvida, pesquisa dentro daqueles ativos que tem naquele produto, se realmente é indicado. Por exemplo, eu estou usando um ácido glicólico no verão.
eu tenho melasma, deixa eu estudar para ver o que que acontece com aquele ácido, né? O glicólico, por exemplo, não é indicado você usar ele no verão, porque ele vai afinar, né, a pele, né? Então ele vai deixar a pele Muito mais, sensível. mais exposta. Então a chance de, né, de hiperpigmentar ou de dar um efeito rebote, ela é maior. Então, assim, vale a pena a pessoa acompanhar. Por exemplo, o retinol. Tem muitos protetores solares que têm retinol. Só que o retinol, por exemplo, ele é fotossensível. Então, assim, você expor sua pele com um produto desse, por exemplo, ele pode causar um escurecimento, né? Mesmo associado ao protetor. Então, assim, vale a pena a gente estudar um pouquinho daqueles ativos que tem dentro do rótulozinho, né? A Carol realmente, quando ela chegou foi colocando um monte de sal da necessária, aquele monte de produto, e realmente produtos maravilhosos, mas se ela usasse um com o outro, não daria certo, Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu faço muito isso, assim, geralmente quando é a primeira vez que, né, que o paciente vem até mim, eu peço para levar ou tirar foto, levar todos os produtos que tem, para eu poder orientar o que que você pode usar ainda, ou que realmente, ó, esse aqui a gente vai descartar, deixa para o inverno do ano que vem para você usar, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso, porque a pessoa quer às vezes abraçar o mundo, ver o que tem de novidade, sai comprando e depois a pele não vai Porque responder da mesma é igual forma. eu falei também aqui já. Às vezes você vê a propaganda lá no Instagram, ou no TikTok, em qualquer lugar, vai ser bom para aquela blogueira, a pele dela é de um jeito. Então, gente, não inventa muita coisa. A gente pode sim, Sim. limpa a pele com um sabonete específico para sua pele, né? Oleosa, seca, mista. Passa o hidratante, passa o protetor. Aí não tem muito erro. Exatamente, é o básico que funciona, né? Então, fazer o básico. É isso, exatamente. A ideia do básico, né? A gente tem hoje, por exemplo, tanto sabonete quanto emulsão, que são mais levinhos, depende do tipo de pele. Para peles mais sensíveis, a gente tem balme hoje também, que funciona super bem, que ele tem uma função mais anti-inflamatória. Então, você vai limpar a pele, usar um tônicozinho, né? Você vem com uma vitamina C, por exemplo, depende do quadro daquela pele. Por exemplo, eu tenho pacientes que têm outros quadros de melasma, aí eu uso alguma coisa anti-inflamatória para usar junto daquela, antes do protetor, né? Eu faço manipuladinho. Uso o protetor solar, reaplico o protetor durante o dia, né? Por exemplo, a pessoa que está muito exposta, tem aquelas águas micelar que vão ajudar a melhorar, a controlar a temperatura daquela pele, então é super legal também, né? A pessoa usar essa água termal, né? Ou bruma, tem várias linhas, depende dos ativos. E à noite sempre limpar muito a pele. A gente, por exemplo, que usa protetor com cor, né, e maquiagem, é importantíssimo a gente remover muito bem. E o tônico, tanto o sabonete, né, de limpeza, quanto um tônico, né, específico, ele vai auxiliar a limpar mais profundamente aqueles É o poros. restinho que ficou ali. Porque uma coisa que as pessoas esquecem é que a pele com restinho de maquiagem ou de poluição, os poros vão estar fechadinhos ali, né? Então, os ativos que você colocar depois, eles não vão penetrar tão bem, né? Então, assim, a limpeza da pele, ela é fundamental. Olha só que interessante. Às vezes, eu mesmo já fiz isso. A gente usar protetor com cor e só lavar Aham, o sabonete lá adequado para a pele e exatamente. não fica limpo. Não, o sabonete específico, ele não demaquila, não tira a maquiagem. Então, você precisa usar realmente algo específico para a maquiagem. E às vezes também eu tenho o hábito de tomar até um banho mais quente. É legal a gente lavar o rosto antes de entrar no banho, né, Carol? Não deixar aquela água cozinhar o nosso rosto. Na Porque verdade, não pode tomar um banho quente, né, em gente? corpo de banho pode. Não é uma sauna, mas quando acontece, por exemplo, igual quem tem mancha, melasma, você coloca a fonte de calor ali, a chance de você piorar aquele rosto naqueles banhozinhos quentes de inverno, né, é muito É grande. grande. Mas isso, né? Não, eu não consigo tomar banho frio. Tomo um banhozinho quentinho, deixa o rostinho do lado de fora, lava depois na água fria, né, o rosto, e limpa bem, passa o demaquilante se precisar, o tônico, enfim. E aí você tá bem protegida, pelo Aí já é menos. uma coisa a menos, Sim, calor a menos, igual o secador também, né? sim. Sempre tentar jogar para trás, nunca para frente. Isso daí é uma coisa muito importante que você falou. Por exemplo, eu vejo muita cliente, por exemplo, que chega e às vezes a mancha de melasma aqui. E aí depois você vai entender que é uma pessoa que faz sempre progressiva ou selagem, então fica sempre escura, né? Então o que eu indico sempre? Hidrata e passa protetor antes de secar o cabelo. Saiu do banho, vai escovar o cabelo? Hidrata, passa protetor, que você está protegido aquela região para Daquele você. calor. E de preferência colocando algumas compressinhas mais geladas, por exemplo, quem tem muito melasma, então a chance de rebote é muito grande, né? Então qualquer fonte de calor pode causar isso. Então você vai, seca e põe uma compressinha. Eu falo com meus clientes que vão fazer selagem, pede o cabeleireiro, põe uma toalhinha úmida, né, enquanto ele está fazendo a escova, para proteger realmente, Olha que né? Isso é interessante. Assim, são importantíssimo. pequenos detalhes que a gente não às vezes dá atenção, né? E às vezes um tratamento está fazendo um tratamento caro, um tratamento enorme, passando um monte de coisa e uma bobeira de um secador.
Não Exatamente. tá fazendo essa proteção direito. Então, Exatamente. Carol, eu queria que você deixasse seu arroba aqui, para quem quiser, gente, você tem que ter uma pessoa para você consultar em relação a isso. E hoje em dia também, né, Carol, a gente tem no mercado produto para todos os preços, né? Exatamente. Antigamente eu lembro que eu ficava com medo de ir na dermato, ela ia me indicar aquele monte de produto Caríssimos. caríssimo. Hoje não tem isso. Você também que não tem plano de saúde, não pode pagar uma consulta carerésima, você consegue fazer. Tem muitos profissionais Sim, da área da estética que têm um conhecimento muito grande. Nós também, biomédicos, biólogos, estéticos, a gente consegue fazer esse skincare diferenciado, colocando no seu bolso o protocolo que você pode pagar, sim, né? com certeza. É importante a gente entender que, assim, a gente orienta, né, então, não com relação a patologias, que aí, né, não é a nossa área, mas essa orientação, por exemplo, igual você falou de preços. Hoje, eu faço muitas formulações, então a pessoa já sai com fórmulas prontas, pode mandar manipular uma quantidade pequena, então ela experimenta, foi legal? Então mantém. Ah, não foi tão bom? Vamos alterar, né, fazer mexer um pouquinho aqui, para ver o que realmente vai funcionar ou não na sua pele. E isso acaba sendo um custo bem menor, né, do que Sim. muitos produtos no mercado. E tem linhas maravilhosas também no mercado que tem preços super acessíveis, com concentrações de ativos excelentes, que estão realmente foi o que você falou. A gente antes tinha medo, né? Ia no médico medo da receita ali, quanto Custava. exatamente. Hoje em dia realmente a gente tem uma variedade infinita ali de produtos excelentes. Então, deixa o seu arroba para quem quiser ir lá fazer uma consulta, sair de lá mega orientado com seu skincare no precinho e eficiente. Exatamente. Estúdio Carolina Rocha, o arroba, né? Vai ser um prazer receber vocês, orientar aí sobre os cuidados de skincare. E é bem no centrinho, no coração de Juiz de Fora. Show, Carol, muito obrigada. Vou deixar meu arroba aqui também, arroba espaço facial underline Juiz de Fora, o meu Carol Soares Vieira. Muito obrigada por ter deixado Obrigada pelo espaço na sua agenda convite. para a gente Foi um poder seguir prazer. essa maravilhosa. E tinha muito mais assunto. Quem sabe uma Muito, com próxima, né? certeza. Obrigada. Vai ser um prazer. Tchau. Tchau, tchau, gente.